Saudações a todos que nos ouvem nas mais diversas plataformas de comunicação, principalmente o YouTube, Facebook e talvez também o WhatsApp. Bem-vindos a esse espaço de reflexão sobre diferentes assuntos que têm a ver com o funcionamento do Hospital Central de Maputo e que têm um impacto direto na qualidade dos serviços de saúde prestados, portanto, à população. Esta é a primeira edição e como convidado temos o Dr. Dino Lopes, uma figura muito bem conhecida, é o diretor dos Serviços de Urgência de Adultos, comumente conhecido como Banco de Socorros, onde se tem registrado muitas enchentes, assim como na pediatria e ginecologia. Então, o tema de hoje é mesmo o maior fluxo de pacientes que o hospital registra nessas portas de entrada e outros assuntos também que têm a ver com estas situações. Dr. Dino, bem-vindo. Primeiras palavras, um assunto já subejamente conhecido. O que é que tem a dizer sobre esta questão das enchentes? Já falamos disso muitas vezes, já tentamos por várias vias, envolvendo a comunicação social, a fazer vídeos, panfletos também internos, através das nossas plataformas, no sentido de resolver o problema para o benefício, tanto nós, com a qualidade de profissionais de saúde, assim como dos próprios utentes que afluem aqui nesta unidade sanitária. Talvez para uma questão de entendimento, começarmos por dizer, em condições normais, qual é a média aproximada de pacientes que afluem nos serviços de urgência de adultos e o que é que está a acontecer agora? Talvez assim haja uma clareza muito bem do fenômeno em si. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Essa experiência nova é de louvar e eu, como diretor do Serviço de Urgência de Adultos e o hospital como todo, agradecemos. Para deixar a par aos nossos utentes e os nossos concidadãos no geral. Como bem disse o chefe Pinoca, eu chamo-me Dino Lopes, sou médico, especialista em medicina de emergência. É uma das especialidades novas no país. E por isso estou no serviço de urgência de adulto para dar essa dinâmica na gestão dos nossos utentes e outros recursos. Indo à questão primeira que me coloca, a nossa média tem a ver com os períodos sazonais. Normalmente no inverno nós temos é uma época baixa, a demanda é menor, mas a média é de 180 a 250 pacientes por dia. Nós atendemos no serviço de urgência de adultos. E no verão é a época de mais procura, estende-se mais até a época chuvosa toda, e temos de média 300 a 450. Há dias que nós chegamos a 500 pacientes por dia. Este número de pacientes é muito elevado, dado a todas as condições de infraestruturas que nós temos. Nós sabemos muito bem que a nossa infraestrutura é de tempo colonial e não está adaptado para esse volume de pacientes. Então, esse é um grande desafio, por isso, em torno disto, nós vamos fazer a reflexão qual é o impacto que o Hospital Central tem, assim como toda a cadeia do Serviço Nacional de Saúde, o não seguimento desses níveis hierárquicos de atenção por parte dos nossos utentes. Perfeito, mas este é um problema, doutor Dino, que a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, nas nossas reuniões internas, nos encontros, tem sido motivo de discussão e abordagem e procura-se também a todo custo resolver o problema. Mas parece não estar a acontecer nada, não é? Como eu dizia na parte introdutória, tanto já se fez, já se falou. A questão é, qual é a essência do problema? Por que que, apesar desses apelos, dessa sensibilização, a situação prevalece, né? A situação prevalece e isto acaba tendo um impacto direto nos próprios profissionais de saúde. Estão ali em equipes a trabalhar,
para suportar um determinado número de pacientes. E como esteve aqui a dizer, os números têm a tendência de duplicar, triplicar. Onde é que está o problema para podermos, talvez, não estejamos a atacar a causa direta? Muito obrigado. É o seguinte, na nossa avaliação, nós achamos que o problema é multifatorial. Para toda ela a cascata dos gestores do Serviço Nacional de Saúde. Primeiro, nós sabemos que estamos estruturados em níveis de atenção, desde o mais inferior, que é o nível primário, até o quaternário, onde nós nos encontramos o Hospital Central de Maputo. Tem decretos, normas, regulamentos e outras leis afins que regulam isso. Cada paciente tem que ir à sua área de saúde, onde vive, para a primeira atenção. Estamos a falar, neste caso, dos cuidados de saúde primária, que é o primeiro contacto do paciente com o serviço ou o Sistema Nacional de Saúde. E a este nível, quando o problema não tem solução, obviamente segue-se a hierarquia de transferências para outros níveis. Mas isto não está sendo obedecido. Então, para tal, não pode só ser o Hospital Central lutar para isso. Então, tem que ser o sistema, o Serviço todo Nacional de Saúde. O que acontece agora é algo inacreditável, mas sim que vem acontecendo. Primeiro, temos as transferências e, segundo, temos os pacientes que vêm por conta própria. Este número que eu me referi no princípio, de 400 pacientes por dia, a maioria são pacientes que eles fazem a ponte de todos os outros níveis de atenção. Me refiro de um doente que vem de um raio de saúde, de uma área de saúde extremamente longa em relação ao Hospital Central. Alguém que sai exemplo do Boane, e conta própria, e vem ter o primeiro contacto com o Serviço Nacional de Saúde no Hospital Central. E para uma condição de saúde que não é grave, que não justifica o seu primeiro contacto com o Hospital Central do Maputo. Nós, como serviço de urgência, respeitando a vida humana, com cuidado e humanização, não é correto devolver esse paciente. A procedência gastou recursos financeiros, chapa, dada toda a dificuldade que a nossa população tem financeira. Nós atendemos, mas assumimos que estamos a nos sobrecarregar. Então, o problema parte de onde? Na minha análise, eu acho que há uma necessidade de os cuidados de saúde primário terem mais envolvimento com a comunidade local. Eu me lembro que no passado, talvez no presente, eu agora estou mais no cuidado assistencial e não de saúde pública, tinham técnicos chamados técnicos de medicina preventiva e também tem novos profissionais de saúde que estão a ser formados em medicina familiar. Temos licenciados em saúde pública, especialistas, mestres em saúde pública. Acho que esses são os cérebros suficientes que poderiam sentar, ver qual é a tendência das doenças atuais e que trabalho deve ser feito a nível da comunidade, a nível de um certo raio sanitário ou área de saúde para com a população. Daí poderão identificar os problemas e, junto com os líderes comunitários, lançar essas mensagens, esse apelo, de modo que, se um centro de saúde de Spamanini está ali e ao redor tem uma população, se a população tem um problema, o primeiro contato, por exemplo, seja Spamanini. E se o Spamanini não consegue resolver o problema, vai transferir. E aí já é outro problema. Muitas das vezes o que acontece, se tem um caso num centro de saúde, também a transferência não obedece àquilo que são os níveis de atenção. Nós recebemos nos nossos serviços casos que deveriam ser resolvidos a nível local, um hospital geral ou provincial, mas ele faz essa ponte do centro de saúde para o hospital central. Então, há essa necessidade dos líderes comunitários, fazedores da saúde pública, ao mais alto nível, digo, distrital, provincial, o sistema tanto como todo, sentar para desenhar essas estratégias, apelar à população, conhecer. Daquilo que tem sido as nossas perguntas à população, por que você deixou o hospital, o centro de saúde local e vem para o hospital central? São vários depoimentos, são várias alegações. Algumas, lá o atendimento não é humanizado, atende mal. Outros dizem que não fazem análise. São várias alegações. Então temos que ir ao foco do problema, porque o utente queixa-se disso, e verificarmos se é verdade, se há falta de humanização. Se há falta de humanização, o que temos que fazer
para os cuidados de saúde primários ser humanos, né? Uma vez que somos humanos, estamos a apelar à humanização. Se há falta de recursos para fazer análise, será que é necessário fazer análise a este nível? O que tem que ser feito? E, então, essa é uma reflexão muito ampla que precisa de unir todos esses elementos que eu me referi para fazer uma reflexão muito clara, definir os problemas e ir à ação. Então estamos mesmo diante de um problema extremamente complexo. Depois dessa explanação, agora, aí também isso suscita um outro questionamento. A questão da humanização, suposta falta de humanização na periferia. Será esta falta de humanização, a falta de capacidade dessas unidades sanitárias periféricas, não é? Ou estamos diante de um cenário em que a qualidade dos serviços prestados pelo Hospital Central de Maputo, assumindo que existem também localmente essas capacidades de diagnóstico, nós estaremos aqui numa situação em que a qualidade dos serviços prestados pelo Hospital Central de Maputo esteja a um padrão muito elevado que acaba atraindo esses pacientes, ou é mesmo uma situação estrutural em que essas unidades de referência, essas periféricas, aliás, não dispõem dessas capacidades, isto faz com que os mesmos pacientes se dirijam para o Hospital Central de Maputo? De uma forma indireta, eu acabei dizendo isso, porque quando eu digo que as alegações dos nossos utentes é falta de humanização, é porque não fazem análise, logo subentende-se que é no Hospital Central de Maputo onde eles encontram essas condições. É a razão pela qual acabam nos sobrecarregando, nós como serviço de urgência de altura e o hospital como tal todo. Isso tem que se subentender assim. Mas a coisa não devia ser neste sentido, uma vez que o Hospital Central de Maputo é um hospital de nível quaternário, só deveria receber as emergências referenciadas, digo, aquelas em que tiveram primeiro contato com os colegas e não conseguiram resolver problemas de várias ordens, até pode ser falta de recurso, mas essa falta de recurso não pode ser só no entender do utente. Dizer que o centro de saúde X, o hospital X, geral X, não tem esse recurso, eu vou me dirigir para o hospital central. Tem que primeiro dirigir-se lá, naquele hospital, e ser os colegas a definir que tem falta desse recurso e ser o recurso solicitado ao transferir esse paciente para o hospital central. Eu transfiro esse paciente porque não temos aquela condição. Então não pode ser o entender do paciente. Mas talvez creio que também nós temos muitas situações onde as transferências são orais. Porque nós estamos a reparar o problema nas duas vertentes. Estamos a falar de pacientes que vêm transferidos e os que vêm de conta própria. Então, aprofundando mais a parte dos que vêm transferidos, esgotando essa parte, há muitas transferências referidas, o que não devia ser. É um paciente que for para uma unidade sanitária inferior ao hospital central e é dito, nós não temos como resolver o seu problema, vai para o hospital central. E isso não devia ser assim. Há uma necessidade, temos duas linhas de comunicação que foram instituídas já há bastante tempo, que até agora reinam e são válidas. Temos a guia de transferência, é documentar o problema por escrito e referenciar para a nossa unidade, ou fazer uma chamada. O nosso hospital central, as 3 portas de urgência que referiu aqui no princípio, tem telefones. Então podem ligar, tem pessoa disponível para atender os colegas de outras unidades, expor o problema e transferir o paciente. Ou mediante uma guia de transferência. E esse protocolo não é respeitado. Eu não quero citar exemplos, porque já é um livro muito grande que poderá ser lido durante um dia de situações que nos chegam. Só um caso recente, para não falar de caso antigo, chega um jovem ontem, com uma ITS, que segundo ele foi tratado num centro de saúde da província de Maputo, e ele não vê resultados nisso. De várias vezes que foi para o hospital, sempre foi dado medicamentos, mas o problema não é resolvido. Então, foi o entender do doente vir para o hospital central, não o entender do clínico, que atendeu várias vezes, fazer uma transferência. Mas isso tem muitos transtornos, porque o doente gasta muitos recursos financeiros para chegar. E quando chega no hospital central, o único meio que nós encontramos, de certa maneira, regular as entradas sem critérios, é colocar uma taxa moderadora, em que pacientes podem pagar e quais pacientes não podem pagar.
Então, os pacientes que não trazem guia e que não estão graves, esses pacientes devem pagar uma certa taxa moderadora. O doente estava convicto que, chegado no hospital central, seria feita a triagem e logo atendido, mas encontra uma segunda barreira. Não tem dinheiro para pagar a taxa moderadora. E ele tinha critérios para pagar a taxa moderadora. É um doente que não é grave, segundo a nossa triagem, é verde, pode ser atendido mais de 6 horas e não tem guia de transferência. Tem que pagar, não tem dinheiro. Está à borda, não tem dinheiro. Olhando a parte humana e financeira da população, você fica entre a parede e a espada. Atende, mas atendendo está a abrir um buraco para todos os outros que não têm critérios de atendimento, que precisam de pagar a taxa moderadora, também pedirem. Então, são esses dilemas que nós passamos no dia a dia. Então, havendo essa coordenação com os demais centros de saúde, fazendo cumprir aquilo que são as normas e regulamentos todo para a transferência do paciente, o povo não iria sofrer neste sentido. Falar em questões dos critérios de atendimento versus enchentes. Okay. O que tem-se reparado é que explica-se, portanto, os critérios de urgência das senhas verde, amarelo, laranja, mas eu não sei o que é que está a falhar aí. Há uns que dizem que eu vou para o hospital, vou acordar às 5h30 e quero ser o primeiro na fila para ser o primeiro a ser atendido. Ele está convicto de que isto funciona assim como se fosse há uma fila para aquisição de um determinado bem alimentício, seja o que for. Chegou às 7, está ali à espera. Passa 1 hora, 2, 3, começa a reclamar. Nisto aparece um paciente, é imediatamente atendido. Isso, às vezes, tem gerado uma confusão lá. E o Dr. Dino acompanhou há bem pouco tempo, acho que foi 1, 2 semanas, nas urgências de pediatria. Chegou-se a registrar casos de agressão. O que tem acontecido, agressões psicológicas, mas desta vez foi agressão física, em que 1 ou 2 médicos foram fisicamente agredidos por acompanhantes de algumas crianças que estavam lá, alegando que havia lá uma ação de má-fé por parte deles, de atender pessoas que não estavam na fila. Estas questões, o que é que pode estar a falhar? Não será a falta de comunicação para que estes mesmos utentes percebam muito bem esses critérios? O que é que pode estar a falhar que acaba gerando? Porque é uma situação que acontece de forma recorrente. Isto em algum momento desgasta qualquer profissional de saúde. Não imagine um profissional de saúde que é agredido no exercício das suas atividades. Quer dizer, ele é uma pessoa humana e a partir daquele momento pode até afetar-lhe e isto ter um impacto também nos pacientes que vai vendo lá. Okay. Gostaria que talvez nesta oportunidade explicássemos. Talvez o primeiro a chegar não é o primeiro a ser atendido. Ok, clarificando a questão e também deixando ao mesmo tempo como um apelo, nessa senda temos a fragilidade como Hospital Central de não ter os critérios de admissão, seja ele também critérios de transferência, porque havendo critérios de transferência com a obrigatoriedade, apesar das leis estarem lá, os colegas teriam ligado ou mandado os doentes mediante uma chamada prévia discussão dos casos. Para os doentes que vêm de uma forma própria, em ambulatório, deveriam encontrar os critérios. A princípio, nós teríamos a autoridade de dizer que esses são os critérios e o utente não encaixa nesses critérios, dirige-se a uma outra unidade sanitária. Obviamente, nós não fazemos isso, atendemos todos os pacientes que chegam à nossa unidade sanitária. Mas para aliviar aos colegas, no sentido de não corrermos o risco de atender a pessoa que não tem critério e que sacrificarmos a pessoa de gravidade que pode culminar em um desfecho não favorável, e nós instituímos os critérios de atendimento de acordo com a triagem, né? E nós temos 3 níveis, né? Usamos as cores, temos um sistema de cores para triagem. Triagem é uma forma de sortear os pacientes. Qual é o paciente que tem um direito de atendimento imediato e as horas subsequentes? É a única forma de nos aliviar da demanda, sob o risco de usarmos o sistema de chegada, quem chegou primeiro, como acontece em outras instituições, outros serviços públicos, padaria,
chega primeiro, está na bicha, ele é o primeiro a comprar pão, mas não é assim. No hospital, em todos os hospitais, em todas as portas de entrada de urgência. Nós instituímos esses critérios de admissão. O primeiro, nós temos doente verde ou doente vermelho. O doente vermelho tem critérios próprios de que é um doente muito crítico, grave, e precisa de um atendimento imediato. Então, em nenhum momento pode chegar um doente com critérios não graves, atender primeiro e eu deixar o vermelho para o que chegou a posterior. O vermelho sempre é a nossa prioridade, é o primeiro doente que é atendido de imediato. E o atendimento é mesmo imediato. Então, ele reúne os critérios de gravidade. Os nossos colegas que estão na triagem, em particular na urgência de adultos, nós temos 2 triagens, 1 e 2, onde estão lá os enfermeiros, às vezes enfermeiro e médico e vice-versa, e eles fazem a triagem e encaminham o paciente para a aceitação, colocar os dados demográficos e atendimento imediato. Esse é o vermelho. Depois temos a segunda cor, que é o doente laranja. O doente que é estratificado com a cor laranja é o doente que nós chamamos de muito urgente. Okay? É um doente muito urgente. Ele reúne condições para ser atendido dentro de 30 minutos. Até 30 minutos, este doente recebe o atendimento. Depois temos a terceira cor, que é o doente amarelo, é o doente urgente. Ele é atendido até 2 horas. E por último, temos a quarta cor, que é o doente estratificado com a cor verde. É o doente não grave e não urgente. Ele pode ser atendido até 6 horas. Mas, porém, acontece que, devido à elevada demanda dos nossos utentes, o doente que deveria ser atendido em 30 minutos, o laranja em 2 horas, o amarelo em 6 horas, o verde, pode passar esse tempo. Porque estamos mediante uma situação onde, às 5 horas, chegaram 20 laranjas, 20 doentes que foram estratificados como laranja. Logo, não tem como atender todos em 30 minutos. Acaba passando 30 minutos até 1 ou 2 horas. Os que têm melhor literacia, que estão mais informados, até vêem no boletim. Vocês dizem que eu sou laranja, mas eu cheguei às 6, mas já passam 7 horas. Era suposto ser atendido dentro de 30 minutos. Então, qual é o nosso trabalho no dia a dia? É fazer as palestras na sala de espera, onde nós explicamos tudo isso que eu me referi aqui, que sim, tem direito de ser atendido dentro de 30 minutos, porque é laranja, tem direito de ser atendido em 2 horas, porque é amarelo, mas acontece que dentro dos amarelos chegaram tantos amarelos que nós não conseguimos cobrir. Aí já vem demanda versus recursos humanos. Eu não quero aqui dizer que o serviço de urgência de adulto tem um pouco de recurso humano que concerne os médicos que estão nos gabinetes médicos. Não. Temos suficientes, mas o problema também é receber doentes que não deveríamos receber. Isso faz com que a nossa oferta não seja aquela esperada para o utente. Só para dar um exemplo, temos em média 5 a 6 médicos nos balcões, nos gabinetes médicos, por turno. Eu acho que para uma unidade sanitária do nível quaternário, que espera receber doentes com bons critérios de admissão, com transferência, respeitando os critérios, é suficiente para ter uma resposta atempada, respeitando os critérios de triagem. Mas nós acabamos não conseguindo porque a demanda é muito maior. Então, resumindo, no Hospital Central de Maputo, em todas as portas de urgência, especialmente do Banco de Socorro, que é a urgência de adultos, o atendimento não é mediante a ordem de chegada. O atendimento é mediante a gravidade. É mediante a gravidade. O que nós fazemos é, se o doente é verde, nós sensibilizamos. Será atendido dentro de 6 horas. Até pode ser atendido antes, se não tiver muitos pacientes. Mas se tiver muitos, pode passar 6 horas. Mas fique claro que também os centros de saúde ao redor do Hospital Central, eles podem atender a sua condição, uma vez que não é uma condição grave, mas em nenhum momento nós devolvemos o paciente à procedência para casa, que não, nós não negamos o atendimento, mas sim o risco de ficar mais tempo de espera por conta da gravidade. Perfeito. Talvez reforçarmos mais a comunicação, de forma incansável, estamos a explicar isto, esses critérios todos, que de forma bem detalhada, muito bem explicou aqui. E como estamos a falar de comunicação, doutor Lino, também há um aspecto que se verifica, não só aqui no Hospital Central de Maputo, mas de uma forma geral, não é? Esta questão da comunicação, infelizmente, está presente, até em algumas famílias, essa questão da comunicação está lá. Acontece várias vezes que o paciente chega,
passa pela triagem, cumpre todos os procedimentos, depois está com o médico, né? É atendido. Há situações que decide se tem que se internar ou porque é ambulatório e pronto, vai para casa. Você pergunta a ele, mas vem do hospital, sim. O que é que sentes? Ele diz que não sabe, né? Diz que não sei. Mas o médico só recitou-me isto para tomar isto. Muitas das vezes esse mesmo paciente, né, sai do gabinete médico, vai até a farmácia local, chega lá, ouve aquele discurso de manhã à tarde, à noite. Né? Quer dizer, ele vai para casa. A questão é, e eu até tenho uma pessoa muito próxima que teve alta há 2 dias. Eu perguntei, teve internado 15 dias. Perguntei, mas o que é que você tem mesmo? Diz que não me disseram nada, mesmo. O que é que estará a falhar aqui? O que é que diz a conduta? É obrigação do médico informar o paciente, não é, do problema de saúde que lhe apoquenta, e nessas situações de haver esta falta de comunicação do médico para o paciente, pode ele, o paciente, perguntar, doutor, afinal de contas, o que é que eu tenho? Porque isto tem sido frequente. A maior parte das vezes, eu não sei se é falta de preparação do próprio profissional de saúde, mas isto acontece. Temos que admitir que isto acontece. E de forma geral, né? Não estou a falar particularmente aqui do Hospital Central de Maputo. Okay. Refiro que é uma dualidade de responsabilidades, mas que pesa mais para o profissional de saúde. Digo a todos os níveis de assistência, onde o doente esteve inserido, a nível do agente de serviço, do enfermeiro e principalmente do médico, que fecha todo o ato do cuidado e da alta. Seja a fraqueza da maioria dos hospitais, nós como Hospital Central, em particular o Serviço de Urgência de Adulto, nós temos apelado, estamos a fazer esse exercício diário de sempre que o paciente chega no Serviço de Urgências, é atendido no primeiro contato, tem a triagem. A triagem não dá muitos detalhes, simplesmente informar a gravidade do paciente, que será atendido dentro de 2 horas ou 6. Depois vai para outro nível de assistência, que é no gabinete médico. Aí sim, nós sempre apelamos aos colegas para dizer, porque o diagnóstico ainda é muito provisório, ainda não há desfecho total sobre em relação ao diagnóstico, falta possivelmente alguns exames auxiliares de diagnóstico, mas aquilo que o profissional de saúde, em particular o médico no gabinete, suspeita, é preciso comunicar ao paciente. Exemplo, só para ser um pouco mais claro, vem um doente com febre. Está com febre e dor de cabeça. Na área médica, febre e dor de cabeça abre espaço para muitas doenças, ok? Pode ser gripe, pode ser malária, pode ser meningite, entre outras patologias que provocam febre e dor de cabeça. Não são sintomas muito específicos de uma doença. Aí, depois do médico avaliar o paciente, escutar, ele deduz alguns diagnósticos, que possivelmente a senhora ou o senhor pode ter doenças X e Y, no entanto, vou pedir esses meios de auxiliar diagnóstico para fechar o meu raciocínio. Okay? Já isto é uma parte de clarificação em relação ao diagnóstico, o doente tem uma ideia. Depois traz os resultados, ele vai explicar em relação ao resultado, que o mais provável mesmo o diagnóstico seja este. As situações que o doente já tem a alta, aí sim, tem que ser clarificado. O senhor tem alta com o diagnóstico X, vai fazer essa medicação. Há situações que, mediante a alta no balcão ou no gabinete médico, o doente é dado uma guia, que a sua situação precisa de um segmento. Mas sempre tem que ser clarificado que o diagnóstico é Y, vai para o hospital ao redor da sua casa, no seu raio de saúde, para ser atendido. Tudo isto o médico tem que explicar. Mas do gabinete médico, o doente pode não ter alta para casa, mas sim ir para as salas de observação e, subsequentemente, ser internado. Aí vai para o segundo nível. Os colegas que estão na sala de observação também explicam. Estás cá porque tens esta condição, precisa aquela abordagem, receber alguma medicação, talvez fazer outros exames mais demorados, e depois lá na sala de observação o doente é internado, ou às vezes tem alta, ou vai para cuidados mais avançados, como os cuidados intensivos. Seja a família, estando dentro das suas possibilidades mentais, aliás, o doente vai ser também clarificado em relação à condição da doença e por que está a ser internado.
assim a família também é explicada. Ciente de que o nosso familiar vai ficar internado com esta e aquela condição. E chega no terceiro nível, que é a enfermaria, também há essa necessidade. Há situações onde na enfermaria também há mais estudos que são feitos até o desfecho, seja ele favorável ou não. O doente se melhora ou não melhora, vai para o ambulatório de seguimento, também tem que ser clarificado o doente com a família. Então, é uma questão muito importante que o fez. Acho que temos que lutar mais, nós como profissionais de saúde, em particular os médicos, que dão o desfecho final da assistência clínica, para sempre explicarmos em relação ao diagnóstico os passos subsequentes. Até nos próprios processos de alta, está bem clarificado o documento do Ministério de Saúde, alta, com uma condição estacionária, o doente está curado, o doente está melhorado. Está curado implica curamos uma condição, então temos que explicar a sua condição é Y, está curada, estás bem, ou precisa de segmento. E por aí, acho que nós precisamos muito de lutar nesta parte, como médicos, e deixo esse meu apelo a todos que me escutam, que é muito importante, e tem-se dito e é verdade, que a comunicação com o paciente alivia mais os males, não necessariamente o tratamento, toda aquela abordagem médica, mas se você comunica, clarifica em relação à condição que ele sofre, o doente fica mais à vontade dentro do problema e isso alivia a alma, seja para os familiares, assim como para o paciente. Sem dúvida. Estamos a entrar para a época fria, se estamos a reclamar agora das enchentes, é uma época à semelhança das altíssimas temperaturas. Então prevê-se, olhando para aquilo que tem sido histórico nos outros anos, né, as enchentes vão aumentar. Então, talvez seria esta uma oportunidade, Dr. Dino, para deixar algumas dicas, alguns cuidados a ter, não é? Porque a questão da prevenção mostra-se melhor. Alguns cuidados a ter nesta época fria que está agora a dar os primeiros passos de início, né? Falamos dos adultos, os idosos, as crianças. Portanto, de uma forma geral, que cuidados podem, de uma forma resumida, se calhar podíamos aproveitar este tempo para nos resta para poder dar essas dicas dos nossos pacientes. Isto pode até, em algum momento, reduzir essas enchentes, né? E em caso de sentirem, a perceberem-se de algum sintoma, né, se calhar há algumas medidas que podem ser tomadas, né, em casa, acho que até pensar, não sei. Ok. Bem sabemos que estamos a atravessar esses últimos séculos, estamos num período de transição epidemiológica, que não podemos deixar de lado, mas isso não quer dizer que alguns períodos, algumas doenças próprias da época não sejam mais prevalentes, não haja maior número de casos, aumento da incidência. Temos verificado muitos casos de doenças respiratórias, principalmente a parte pediátrica, mas também sem deixar para os adultos. Então há essa necessidade de reforçar todas essas medidas. Questões de queimadura, atendendo que em época fria há uma tendência das pessoas usarem muito água quente para o banho, outras necessidades, usarem muito fogo para aquecer, até alguns aquecem fogo dentro de casa. Então não é muito bom. Os riscos são esses, a própria fumaça, há situações em que as pessoas dormem, depois o dióxido de carbono espalha-se para toda a casa, as pessoas já tivemos muitas dessas situações, ligar gerador e morre, todas as pessoas morrem por inalar esse gás que é muito tóxico, de monóxido de carbono. E depois temos situações mesmo das próprias queimaduras, desde todas as faixas etárias, desde crianças até adultos, principalmente crianças, apelar aos cuidadores, como manuseiam a água. Nós sabemos que todos não temos condição de ter um acumulador, aquecer água na chaleira, mesmo sendo na chaleira, a maioria da população mesmo na panela ou chaleira, e depois deve manusear a água, carregar para longa distância a casa de banho. Dos depoimentos que nós temos tido, durante esse percurso de levar água quente para o balde, a criança acaba tropeçando e provocando queimadura. Então, essa necessidade de medidas básicas, como o local de aquecer a água seja próximo do balde para pôr logo água, para evitar esses transtornos. Mesmo em relação ao fogo, evitar acender fogo dentro de casa, manusear geradores dentro de casa, isso pode acarretar. E a queimadura é aquela situação onde as lesões e as sequelas são permanentes. Não temos condição de cirurgias plásticas, já há locais onde às vezes é muito difícil, como queimadura da face, e que depois
compromete toda aquela nossa estética como ser humano. E pronto, é uma pessoa que vive de certa maneira em algumas comunidades com estigma e não tem autoestima, ok? Em algumas partes também do corpo. Então, essa necessidade de evitarmos esse mal, manusear bem o fogo e água quente. Esse é o meu apelo para todas as faixas etárias. Em relação às doenças respiratórias, é aquilo sempre que nós falamos, é agasalho, estar em ambientes quentes, evitar exposição a espaços frios por longo tempo, principalmente para as pessoas com predisposição à asma, outras questões atópicas, então tem que evitar essa exposição, sob o risco de também apanhar doenças como a pneumonia, que é muito comum também nesse período, pessoas de risco como alguns que consomem drogas, as pessoas que consomem álcool podem se expor a qualquer espaço, então tem esse grande risco de ter essa afecção de doenças infecciosas, seja ela da árvore superior ou inferior do trato respiratório. Muito bem, então aí as dicas, como diz o velho ditado, vale a pena, vale mais prevenir do que remediar. E foi assim que nós tivemos este dia de conversa com o Dr. Dino. Não é? Abordamos questões muito pertinentes, a questão das enchentes, analisamos com uma certa profundidade o problema. Muito bem que não esgotamos, é um tema atual que vai merecer ainda grandes debates aqui nessas nossas plataformas. E também ficam aí os cuidados a ter nesta época fria. E achamos nós que se todos seguirmos a risca, podemos evitar muitas complicações de saúde e descongestionar até cada vez mais, não só o Hospital Central de Maputo, mas as diferentes unidades sanitárias. E queríamos agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Não deixem, por favor, de mandar mensagens para quem esteja a ver da plataforma YouTube. Vai ao campo de mensagem, deixem dicas por forma a melhorarmos. Esta é a primeira sessão das várias etapas deste podcast que o Hospital Central de Maputo inicia hoje. Iremos debater vários assuntos, quer seja de saúde, do funcionamento, e não iremos cingir-nos apenas no funcionamento do Hospital Central, mas é abrangente. É um podcast sobre saúde e esperamos, num breve tempo, voltarmos a ter convosco todos. Muito obrigado.